Vocês sabem que eu gosto de sempre começar com uma história, né? Que sempre ilustra bem aquilo que a gente tá passando, aquilo que a gente sente. E vou contar pra vocês então uma parábola. A parábola da rosa. Gostei porque tem a ver também com plantas, que aqui nós somos girassóis. Essa parábola da rosa, ela fala sobre olhar pra dentro, que assim você vai encontrar o seu caminho. Já que o nosso tema é por que é tão difícil olhar para si mesmo. Conhece a ti mesmo, né? Já diziam os gregos. Já é uma grande busca do homem, né? O autoconhecimento. Vamos lá então a parábola da rosa. Um certo homem plantou uma rosa, passou a regá-la constantemente, e antes que ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu o botão, que em breve, né, desabrocharia, mas ele notou também que ela tinha espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor tão bela, né, vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido e com esse pensamento, ele se recusou a continuar regando a rosa. E antes que ela estivesse pronta então para desabrochar, já que ele não a regou mais, ela morreu. Assim é com muitos de nós. Dentro de cada alma, dentro de cada um de nós, tem uma rosa. Tem qualidades dadas por Deus e plantadas na gente que vai crescendo. Porém, também tem muitos espinhos, muitas faltas, muitas sombras. Muitos vão olhando para dentro e acham que está tudo bem, mas dentro só tem os espinhos, os defeitos, ou não conseguem enxergar aquilo de bom que tem. Nós nos recusamos, às vezes, a regar, a se olhar, a saber quem a gente é. E assim a gente acaba morrendo. Morrendo para aquilo que poderia ser, para todas aquelas possibilidades que poderia ter. Às vezes tu nem percebe, né, o quanto mal tu tá fazendo para ti mesmo, não está se regando. E nós nunca percebemos o nosso potencial. A gente é mais fadado a olhar para os nossos espinhos, para as nossas sombras, né? E quando a gente percebe, a gente olha para o outro, é mais fácil a gente olhar a beleza no outro do que na gente. Então, que a gente não seja como esse jardineiro aí que não regou a rosa, né? Que a gente se regue. Se regue e saiba que a gente tem espinho, que a gente tem cor, que a gente tem todas as coisas. E por que é tão difícil de olhar para si mesmo, hein? E aqui a gente tá falando da gente, né? Da gente, de cada um. Por que é tão difícil olhar para si mesmo? Olhar para si é a questão central do autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Desde a nossa infância, a gente é induzido a olhar para o outro, a reagir às demandas do outro. A gente é ensinado a ter consciência, consideração, atitudes que às vezes nos deixam escravos das opiniões alheias. A gente fica dependente da aceitação dos outros, né? Tudo é o outro, tudo é o outro. A gente fica com medo também de não corresponder às expectativas, né? Já que a gente tinha que ser legal e não sei quantas coisas. Como que a gente vai dizer que nós somos rosa e que nós somos igual essa rosa ali? Que ela sim, ela tem espinhos, que ela tem uma parte boa. Pensem com vocês. Se vocês são daquelas pessoas que se incomodam mais com os problemas dos outros, tipo, se incomoda com os problemas de toda a tua família e te deixa por último. Já que a gente foi acostumado ao longo da nossa vida, que a gente tem que olhar para o outro, que a gente tem que corresponder às expectativas, que a gente vai se colocando esses limites, a gente vai criando esse vazio interno, né? A gente tem que parece que a gente tem que se suprir se os outros estão bem. Se perguntem hoje, será que eu estou pensando mais nos problemas dos outros do que nos meus? Lembrem que a gente se faz perguntas poderosas, né? E como a gente vai aprendendo então, né? Que a gente tem que ficar sempre à disposição do outro. A gente vai deixando
a gente vai perdendo nossa potência, a gente vai perdendo aquela coisa boa que a gente tem na gente, a gente se anula, a gente se reduz para caber em alguns lugares, a gente se reduz para caber em alguns lugares, a gente começa a reagir de formas que a gente fica influenciável. Quem aqui já não deixou de fazer alguma coisa por si? Dizendo muito sim, né, também. Toda vez que você tá fazendo isso pelos outros, tá fazendo não para você. Porque é tão difícil olhar para si mesmo. Porque a gente nasce aprendendo que tem que olhar para o outro, fazer do outro feliz, o outro. Então, a nossa primeira pergunta é: você é daqueles que se preocupam com o outro e não com você? E se o problema é sempre com o outro e nunca com você? Já sentiram isso? Ah, o problema são sempre os outros. O problema são sempre os outros. Eu não tenho alguma coisa por causa dos outros. Alguém aqui já colocou a culpa nos outros? Alguém já colocou? Eu já coloquei. Já coloquei a culpa em todas as coisas, menos em mim. Claro, hoje em dia já sou um girassol em busca da minha luz e não coloco mais a culpa no outro. O problema é sempre com o outro. Pensa, se eu te perguntar assim, ó, o problema é sempre com o outro e nunca com você? Alguém vai dizer sim. Alguém vai dizer não. Alguém vai dizer claro. Porque aqui, ó, culpar o outro por algo que dá de errado contigo, por alguma coisa que tu fez ou alguma coisa que não deu certo, pode parecer assim muito confortável, né? Mas essa atitude pode ser uma forma, sabe o quê? Da gente esconder limitações e também dificuldades. Às vezes, quando a gente culpa os outros pelo que acontece nas nossas vidas, geralmente, claro, né, nas coisas negativas, porque quando dá certo, com certeza vocês falam que foram vocês, né? Tu fala que foi tu, quando deu certo. Aí quando dá errado, daí tu diz que foi o fulano, ciclano ou beltrano que fez, né? Transferência de fracassos. Vai tirando de si a tua responsabilidade, né? A responsabilidade das tuas atitudes. Esse padrão, lembra que a gente falou ali? Ele vai sendo aprendido desde lá da infância. Pode ser que, tu incomodou na escola. Aí o pai vai lá e responsabiliza a prof porque aconteceu um negócio errado lá contigo. Então, quais atitudes que na tua família tinham com relação a essa autorresponsabilidade, com essa culpa, digamos assim? Que culpa é diferente de responsabilidade. A gente tá falando aqui porque é tão difícil olhar para si mesmo. Vocês viram que todo momento nós estamos colocando a culpa no outro. Ah, deu errado aqui, o problema é sempre o outro. A gente também pode ter se limitado a partir da própria maneira como os nossos pais e a família resolviam seus problemas. Teu pai ficava dizendo que era culpa do governo, que era culpa do não sei quem, que era culpa do chefe. Essa transferência aí de problemas, né? Dentro da psicologia mesmo, tava lendo, estudando, tem várias teorias que falam sobre isso, né? De por que a gente coloca a culpa no outro das nossas coisas. Uma delas é que é a impossibilidade da pessoa reconhecer o seu papel nos acontecimentos da vida, já que isto implica, né, num enfrentamento psíquico. Colocar sempre a culpa nos outros é muito mais fácil do que dizer que tu realmente não fez, não começou. Passar sempre a mão na cabeça das crianças como se elas nunca tivessem feito nada. Vai dar ruim. Então, o problema é sempre com o outro, nunca contigo. O problema, né? Porque quando é coisa boa, daí foi eu que fiz. Lembrem que aqui no Ho'oponopono, ou em qualquer outra filosofia que vocês vão ter, é assim, ó, a gente vai fazer terapia para curar uma coisa nossa. Uma coisa, esse tema, porque é tão difícil olhar para si mesmo, nós trouxemos aqui na série de lives Você é o Poder, porque a quantidade de gente que vem falar comigo porque tá querendo mudar a vida da outra pessoa. Cara, muda a tua, não tá conseguindo nem resolver tuas coisas, criatura.
Se cada um resolver os seus probleminhas, né, vai ficar bem mais fácil. Então, quando o problema é sempre com o outro, a gente falou, né, que é só uma transmissão de responsabilidade, pode ser que tu não tá querendo lidar com os teus medos, com as tuas memórias, com as tuas crenças. Aí fica mais fácil, né? Porém, a vítima só sabe se fazer de vítima.